E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes que curtem o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo quinta-feira. Hoje, muitos assuntos que eu queria falar com vocês aí. Antes, agradecer o número de visualizações e comentários sobre o vídeo passado, falando sobre, principalmente, muita gente indignada com o Carlinhos Neves, Cuca, Raí, não sei quem é que determinou os 10 dias de folga para os jogadores do São Paulo. 10 dias de folga para jogadores que disputam apenas uma competição. Não disputam duas competições desde agosto de 2018, tirando aqueles dois jogos ridículos contra o Tajeres e agora esses dois jogos mais ridículos ainda contra o Bahia. O time que reclama que não tem tempo de treinar, reclama que está sempre cansado, reclama que não vai descansar, vai ter 10 dias de férias, os outros times voando, o São Paulo atrás em tudo, principalmente no aspecto físico. Eu acho que não sou médico, mas eu acho que o corpo de um atleta, ele perde o condicionamento rápido. Então, se já não tem condicionamento, agora vai ficar 10 dias parado. Eu acho o seguinte, gente, aquilo que a gente conversa, que o São Paulo tá abandonado. Ninguém tá nem aí, nem Raí, nem Cuca, nem esse Carlinhos Neves aí. Vão dar folga pros caras. Eles devem ter dado uma pressão lá, que estão cansados. Outro dia o Antony não falou que estava cansado. Um monte de jogador no primeiro jogo, antes do primeiro jogo contra o Bahia, não falou que estava cansado. Então é isso, tá cansado, vamos descansar. Se já tá fora de forma em junho, você imagina agora com 10 dias de férias. Aí os caras falaram, não, mas algumas pessoas argumentaram, não, mas é que agora vai ter essa pausa aí, vai voltar com tudo, porque precisa dessa pausa. Só que é o seguinte, viu, gente? Os outros times também vão ter essa pausa para se preparar, para colocar o time fisicamente bem. Esses times aí que estão disputando Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, que tem agenda muito mais complicada que a do São Paulo, também vai ter essa parada na Copa América para se recuperar, para treinar. Então, vamos ficar para trás. A gente já está ficando para trás no Campeonato Brasileiro, já está para trás em tudo há anos, e agora na parada da Copa América nós vamos ficar mais para trás ainda. Eu só quero ver o que vai acontecer na volta dessa Copa América, com o desempenho físico do São Paulo, e eu vou cobrar aqui, a gente vai cobrar, vamos observar, tomara que eu esteja errado, não quero ter razão. Tomara que esse descanso sirva para o time voltar voando depois da Copa América. Mas não voa, já faz uns 2 anos, você acha que vai voar agora, depois da Copa América. Aliás, outra coisa, falando em Carlinhos Neves, muito obrigado aos torcedores do Atlético e do Santos que enviaram mensagens, que comentaram o último vídeo. O seguinte, 100% dos comentários, 100% que chegaram até mim, disseram que o Carlinhos Neves, tanto no Santos como no Atlético Mineiro, era o mesmo problema. Jogadores lesionados, o time morria no segundo tempo, então não é apenas coincidência que os jogadores do São Paulo estejam sofrendo no departamento médico com lesões musculares. Ele só está repetindo o mesmo trabalho que ele fez no Atlético Mineiro, onde os jogadores estavam destruídos, e os atleticanos me falaram que o time morria no segundo tempo, como os santistas também, que curtem o canal, que assistiram o vídeo. Comentário: os zagueiros viviam machucados, os jogadores pareciam que eram de vidro, saiu o levantamento que o Santos era o time com mais lesões, o quarto time com mais lesões do Brasil. Exatamente o mesmo problema que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Então, quer dizer, você acha que é coincidência? É lógico que não é coincidência. Mas agora, os jogadores lesionados, que trabalham tanto, que dão tão duro no resort São Paulo Futebol Clube, terão 10 dias de férias agora na Copa América, de 14 a 23, volta a se representar no dia 24, vai para Cotia, porque a Bolívia vai usar o centro de treinamentos do São Paulo. É a casa da mãe Joana, só mais uma comprovação que se trata da casa da mãe Joana, e não tem o que discutir, deixa aí seu comentário. Outra coisa que eu queria falar com vocês rapidinho, sobre o Rodrigo Caio. Muita gente falando nas minhas redes sociais, até falaram dele e pediram a minha opinião, que disseram que ele está jogando muita bola no Flamengo, que ele fez um gol contra o Corinthians, e pediram a minha opinião. Eu acho o seguinte, para mim ele continua sendo um zagueiro fraquíssimo. Só para você ter uma ideia, no jogo contra o Atlético, eu não acompanho o Flamengo, não dá para acompanhar os times, eu consigo acompanhar bem o São Paulo. Vejo jogos, vejo gols, vejo lances, mas não dá para acompanhar. Eu vi que ele começou mal no Flamengo, umas falhas lá de bolas aéreas, a torcida do Flamengo já queria mandar ele de volta, depois ele deu uma recuperada, jogou bem porque o Flamengo é um grande time, e aí o que aconteceu? Na partida contra o Atlético Mineiro, ele entregou, ele teve uma falha bizonha, perdeu a bola, caiu de bunda e saiu o gol do Atlético. Depois, na semana seguinte, contra o Atlético Paranaense, ele fez o gol da vitória do Flamengo no sufoco 3-2 contra o Atlético Paranaense. E ontem ele fez um gol contra o Corinthians, no final do jogo, um jogo que já estava definido pelo resultado, mas ele fez o gol.
Só que, só para lembrar, tá, gente? É só um fato, não é nem opinião. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião. No começo do jogo, ele foi sair jogando de calcanhar, deu uma entregada pro ataque do Corinthians. Se o Corinthians faz o gol naquele lance e desclassifica o Flamengo, duvido que algum torcedor estaria comemorando, do Flamengo estaria comemorando a presença do Rodrigo Caio no time do Flamengo. Então, para mim, ele continua o mesmo zagueiro fraquíssimo. E eu só tô falando dele porque eu falei do Sidão outro dia. Muita gente falou, mas não precisa falar mais, o cara saiu do time. Beleza, concordo com vocês, não vou falar mais, mas como muita gente pediu, ele continua sendo um zagueiro fraquíssimo. Um zagueiro que começou em 2011 no São Paulo, estreou uma goleada de 5-0 pro Corinthians. De lá para cá, todos os vexames, todos os fracassos do São Paulo Futebol Clube, ele estava em campo. Penapolense, Colón, Defensa e Justiça, eliminações de Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ele estava em campo. Para mim era o retrato do fracasso. Saiu atirando em técnico, reclamando da torcida. Então, a torcida não queimou o Rodrigo Caio, mas foi essa bobagem de novo que a torcida queima jogador. O cara ficou 7, 8 anos no São Paulo só dando vexame. Então a torcida do São Paulo tinha que ser obrigada a ficar até quando tendo paciência com o Rodrigo Caio. Ele continua sendo um zagueiro fraco e uma hora ou outra ele vai fazer o que ele fez no São Paulo, que é entregar em jogos decisivos. É só a minha opinião. Se você deseja toda a sorte do mundo para ele disse que deu uma entrevista dizendo que se não saísse do São Paulo ia acabar a carreira dele. Eu acho que se você não saísse do São Paulo, você ia acabar mais com o São Paulo ainda. Que eu duvido que o Rodrigo Caio na zaga, o São Paulo teria ficado 2 jogos sem tomar gol do Palmeiras, como ficou na semifinal, ficaria sem tomar gol do Ituano, como foi na quarta de final do Campeonato Paulista. Duvido que se a zaga não fosse Arboleda e Bruno Alves, fosse Rodrigo Caio e mais alguém, o São Paulo teria ficado tanto tempo sem tomar gol. Então, não falo mais do Rodrigo Caio. Se você quiser deixar seu comentário, sempre respeitando a minha opinião, sem ser fiscal de torcedor, deixe claro, fique à vontade. Eu não sinto a menor falta, então a partir de hoje não falo nem dele nem de Sidão, que são 2 jogadores que não estão mais no São Paulo. E quando estiveram no São Paulo, que é o que importa, foram um fiasco, uma verdadeira piada, um retrato do fracasso, certo? Sobre centroavante, o Ricardo Oliveira esfriou, a negociação esfriou com o Ricardo Oliveira, o Atlético Mineiro não quer liberar, o São Paulo também achou caro. É aquela história, gente, é golpe, para a gente parar de discutir o desempenho ridículo contra o Cruzeiro, para ficar falando de outro centroavante. O Dineno tem uma esperança aí que ele acerte, porque apesar dos 12 milhões que estão pedindo por ele, na Copa América, durante essa pausa aí, ele já encerrou a participação dele lá no Campeonato Colombiano, só volta no segundo semestre, talvez fique mais fácil para negociar. Não, tô esperando, né? Estamos esperando. O Cuca está esperando o centroavante e o lateral direito. Por enquanto, o Adriano, as conversas evoluíram, estão lutando por um acordo financeiro, porque o cara ganha muito, quer ganhar muito. Então, o São Paulo ainda espera, nessa janela de transferências aí, no meio do ano, durante a Copa América, acertar com o lateral direito e um centroavante. Falando em centroavante, o Pablo está se recuperando bem, correu ali, tem feito corridas no gramado, acompanhado dos fisioterapeutas, deve voltar depois da Copa América. O Rojas já é um pouco mais complicado, a lesão um pouco mais complicada, deve demorar um pouco mais para voltar. E o Birubiru, muita gente me pergunta, tá lá, cuidando da gastrite, treinando, agora vai entrar de férias, tomara que cuide bem da alimentação, da gastrite. Meu Deus do céu. O Ajax recusou uma proposta de cerca do equivalente a 175 milhões pelo David Neres. O São Paulo tem direito a 23%. Se ele fosse vendido a esse valor, 175 milhões, o São Paulo ganharia 40 milhões. Então, deve entrar essa grana aí que o David Neres deve ser vendido. Outra coisa, um grupo de conselheiros aliados do Leco, cerca de 70 conselheiros, mandou um documento lá exigindo reformas no departamento de futebol, em Cotia. Só para resumir a história, tá? São grupos que apoiam o Leco, querem a modernização, acho que o pessoal lá é muito acomodado, descobriram a pólvora aí, parabéns. Vocês descobriram a roda, então quer dizer que no CT da Barra Funda tem gente acomodada. Que informação, vocês são muito perspicazes, hein? Vocês repararam agora que tem gente acomodada no centro de treinamento. Mas a notícia é a seguinte, que o Leco não vai tomar providência nenhuma, porque quem está pressionando é a base aliada do Leco. Mas só para vocês saberem. O Hernani divulgou aí a foto do filho dele, que estava com problema de saúde lá na Itália, ele foi atrás do filho dele, parece que o filho dele está melhor, existe a perspectiva que ele volte amanhã, mas não deve jogar contra o Avaí, deve ser desfalque, até porque é mais um que está com problema muscular, mais um que está sofrendo com lesões, que não entrou em forma desde o começo do ano. Obrigado, Carlinhos Neves, parabéns. Outra coisa, saiu uma informação aí hoje de manhã que o São Paulo teria renovado o contrato do Trellis e dado aumento de salário para ele. Pelo amor de Deus, só faltava essa, né? Não é bem assim. Que saiu no boletim informativo lá da CBF, ele, o Arboleda e o Jonathan Gomes, que saiu lá como
aumento, como contrato, renovação, mas não é nada disso. É porque, como os três são estrangeiros, eles têm um visto de trabalho que venceu. E aí, quando é renovado para ter o visto permanente, aparece essa informação parece que teve aumento, mas não é nada disso, graças a Deus. Mas a má notícia é que o Trellis, por exemplo, tem contrato com o São Paulo até 2021. Está emprestado para o Inter até o final do ano. O Jonathan Gomes tem contrato até 2020, está emprestado para o CSA. E o Arboleda está na seleção equatoriana, tem contrato até 2022, se não sair na janela de transferências. Rapidamente, eu queria falar com vocês sobre os jogadores emprestados que estão voltando. Aí tem alguns moleques da base que vão ser emprestados e sair de novo, então esses eu não vou nem falar. Para quem estava com saudade dele, Fagner tá aí, tá? No frio ele também não para. Alguns jogadores que estão voltando de empréstimo e a situação deles, o que pode acontecer. O Lucas Perry tem a história do Crystal Palace, que levou para o empréstimo, teria interesse, mas não fez ainda a proposta oficial. Tinha prioridade na compra, valor em torno de 20 milhões de reais. Não se sabe ainda o que vai acontecer. Um jogador que se fala muito também, o Paulinho Boia, que está na Portimorense, fez apenas 6 jogos, deve ser reemprestado de novo. Quem está na Portimorense também é o Lucas Fernandes, que despertou interesse do Porto, foi bem lá, fez 30 jogos, então o São Paulo pode negociar o Lucas Fernandes. E talvez o jogador mais importante aí, que a torcida pergunta muito, é o Júnior Tavares. O Júnior Tavares foi emprestado para a Sampdoria, fez o equivalente a 3 jogos só, durante o período que ele ficou lá. No princípio, teve uma informação aí que a diretoria do São Paulo não queria saber dele, ia se livrar de emprestar ele de novo, não queria manter no elenco. Mas a informação que eu descobri lá dentro, com os amigos lá que trabalham diretamente lá, que a diretoria do São Paulo está pensando em conversar com ele, analisar essa situação, para ver se pode aproveitar o Júnior Tavares, porque a gente sabe que nosso lado esquerdo ali é tenebroso com o Reinaldo e com o Léo Pelé. Queria saber a sua opinião. É que o problema, eu acho, do Júnior Tavares é o seguinte, ele tem que ser enquadrado. Lembra quando ele pintou o cabelo de prateado no jogo contra o Bahia em 2017, quando o São Paulo estava para cair? Ele precisa ser enquadrado. É um moleque que tem a cabeça frouxa, ele tem que ser enquadrado. Só que no São Paulo, quem enquadra alguém lá, meu? Quem que enquadra alguém no São Paulo? A casa da mãe Joana, os caras vão entrar de férias agora. Então eu acho que futebol ele tem. Eu só fico na dúvida. O cara chega, como ninguém vai enquadrar, como é a casa da mãe Joana, como é o resort, vai ser mais um se aproveitando do resort, mais um vai pintar o cabelo de amarelo, mais um... vai ser mais um para bagunçar o ambiente que já é péssimo no São Paulo. Essa só é a minha dúvida. Quero muito saber a sua opinião. Mas a diretoria do São Paulo vai analisar para ver o que vai fazer com ele. Mas existe a possibilidade dele ficar. Outra notícia aí, o Lucão recebeu uma proposta de um clube do Japão. Um clube, acho que é Vissel... Eu não vou saber o nome pronunciar. Vissel Kobe. Lá joga o Iniesta, o Davi Villa e o Podolski. Disse que ficou muito orgulhoso, está avaliando ainda o que vai fazer. O Tietê tinha ficado sem treinar porque estava com problema muscular, novidade, mas parece que treinou normalmente hoje, então não deve ser dúvida. E só para você ver como a situação do São Paulo é tão ruim, o Gerson, o canhotinha de ouro lá na Copa de 70, que passou pelo São Paulo um ano só, de 70 a 71, gravou um vídeo metendo o pau na diretoria do São Paulo, dizendo que tem que fazer alguma coisa, criticou o fato do Raí ter ido para França. Todo mundo dá palpite, todo mundo critica, todo mundo... Perderam aquilo que eu falo para você, gente. O problema é, perderam o respeito com o São Paulo Futebol Clube. Ninguém respeita mais o São Paulo Futebol Clube. Vamos ver agora nas férias, né? Vão ter férias. O que pode mudar? Eu estou inconformado com essa história das férias, cara. Juro por Deus, quero muito saber a sua opinião. Vamos ao tradicionalíssimo Momento Maguila. Um abraço para o André Souza, de Jaú, em São Paulo. Evandro Luiz, para a namorada dele, a Tati, de São José dos Campos. Sidney Lima, lá de Fortaleza, muita gente de Fortaleza. Douglas Santos, de Foz do Iguaçu. E por Andrei dos Santos, de Feira de Santana, lá na Bahia. Só queria falar para você o seguinte... O moletom, que bonito, esse aqui é o sem capuz. Você entra no site, muita gente perguntou como é que faz para comprar, acho que eu me expliquei direito, que eu sou um péssimo vendedor. Você entra no site da Livestorm, e aí tem a página lá, Barolo, você entra lá, tem desconto, cupom, é só entrar no site da Livestorm. E outra coisa, saiu a segunda parte da minha entrevista lá com o pessoal da Met Sports, o Breno e o Gustavo, e eu conto umas histórias legais, lá muita gente viu, obrigado. Eu conto umas histórias legais, principalmente como é que foi a minha relação com o Rogério Ceni. Como é que eu conheci, tem a história do médico que eu confundi com Wesley, aquele jogador que passou pelo São Paulo. Então, se você quiser conferir, também o link está na descrição. Mais uma vez, eu agradeço ao pessoal. Eu volto no sábado, depois do jogo, São Paulo e Avaí às 9 da noite, fora de casa. Eu volto no sábado, vamos ver, né? O Avaí também está mal das pernas, vamos ver o que acontece. A esperança sempre existe.
No sábado à noite, para mim, não vai ter balada, não vai ter cerveja, não vai ter nada, vai ter o São Paulo Futebol Clube. Espero não me arrepender. Fiquem com Deus, forte abraço. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. E eu não quero ter razão, quero ser campeão. Eu queria umas férias também, né? Já pensou? 10 dias na Copa América pra você curtir a Copa América? Você não queria aí no seu trabalho? Fala com o seu chefe, quem sabe ele é bonzinho assim que nem o Raí, ou tonto igual o Raí. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.